Mostrei para vocês, então, alguns recursos de configuração do parágrafo, né, os caracteres ocultos. Então, sobre as configurações do parágrafo, aí talvez vocês tenham se perguntado, mas, nossa, eu tenho que fazer essa configuração em cada parágrafo se eu quero que ele fique distante um do outro, por exemplo. Aí eu tenho que ficar aplicando essa configuração. É muito mais fácil eu dar um Enter aqui e colocar um parágrafo vazio entre, entre eles, né? Aparentemente sim, né? Mas não é mais fácil você ficar colocando parágrafo vazio, tá? É mais difícil. Então, como é que nós podemos fazer isso? Então, a gente pode fazer de duas formas. Então, eu vou pegar esse texto e vou colocar um tamanho aqui padrão. Vou tirar toda a formatação. Eu posso até fazer aqui, ó, limpar toda a formatação. Então aqui agora eu tenho um texto que não tem nenhuma formatação. Então a primeira opção, se você quer formatar todos os parágrafos da mesma forma, você pode pegar o primeiro, fazer uma formatação que você queira. Por exemplo, eu vou mudar a fonte aqui para Times. Vou colocar o tamanho que eu quero, tá? Pode ser o tamanho 12. Vou configurar o meu parágrafo, tá? Vou colocar aqui um espaçamento depois desse parágrafo de 18 pontos, espaçamento entre linhas simples. Então você faz toda a configuração que você queira, tá? O alinhamento justificado e ok, tá? Então como é que eu passo essa configuração toda para o próximo parágrafo? Simples. Eu clico aqui no parágrafo, uso o pincel de formatação. Eu clico no parágrafo, eu quero copiar a formatação, clico no pincel e seleciono o parágrafo todo. Ok, vamos ver se ele pegou toda a formatação, ó, que eu já vejo que ele já está justificado. Olha lá, justificado, espaçamento depois, 18 pontos, espaçamento entre linhas simples. Então ele pegou aquela formatação que eu fiz. A outra maneira que nós podemos fazer uma formatação no documento todo de uma maneira bem fácil é com a criação de estilos. Então aqui no Word nós temos aqui toda essa área só com estilos. Então vocês têm os pré-definidos aqui, alguns aqui que eu criei e alguns do próprio Word. Por exemplo, aqui título 1, ó. Título 1, título 2, subtítulo, normal, legenda. Então ele tem vários estilos pré-definidos. Todos os editores de texto eles trazem estilos pré-definidos. Só que no caso nós queremos criar um estilo próprio, estilo que você vai aplicar no seu documento. Então vocês vão ver que isso só te traz vantagem e fica muito fácil você trabalhar com texto. Então tem várias maneiras de criar um estilo, tá? Você pode formatar do jeito que você quer primeiro, ou você cria o estilo e já vai criando ele de acordo com a sua formatação que você quer, tá? Então vamos ver aqui dessa maneira aqui, formatando primeiro, tá? Eu vou pegar aqui esse texto, selecionar o parágrafo inteiro, pegar uma letra diferenciada, só para a gente ficar mais visível. Eu vou colocar aqui justificado, eu quero um recuo na primeira linha, quero um espaçamento depois, com 18 pontos, e ok. Então, eu fiz uma formatação de fonte e de parágrafo. E aqui nessa parte de estilos, eu tenho essa opção aqui, esse botãozinho, em que eu abro essa aba aqui de estilos, tá? Onde eu tenho todos os estilos disponíveis aqui no meu editor de texto. E aí eu tenho aqui, no finalzinho, novo estilo, tá? E algumas outras opções aqui.
Então eu vou aqui no novo estilo. Novo estilo. Eu vou colocar um nome para esse estilo. Eu vou chamar de meu estilo. O tipo do estilo, se ele é parágrafo, caractere, vincular, então tem vários tipos aqui. O mais comum é parágrafo. Você pode também criar, por exemplo, um estilo só para uma palavra. Aí quando você aplicar, ele vai aplicar somente naquela palavra. Estilo baseado em, então se você quer que ele se baseie em algum outro estilo, para você aproveitar uma formatação que você já fez no outro estilo, você pode fazer. Tá? Ou você pode falar que sem estilo. Não, não é baseado em nenhum. Tudo bem. No parágrafo seguinte, qual é o estilo que vai ser aplicado? Então, por exemplo, você está digitando um parágrafo, está criando o texto, com esse estilo que nós estamos criando, e aí na hora que você dá Enter, que você vai para o próximo estilo, que estilo é esse que você quer que o Word coloque para você? É o próprio estilo que você está criando ou é um outro? Normalmente, quando você está criando um estilo de título, você não quer que o próximo parágrafo seja título. Você quer que seja um estilo de texto comum. E aí você tem aqui toda a formatação, como eu falei. Você pode fazer a formatação aqui ou fazer aqui como eu fiz. E quando eu crio o novo estilo, ele já vai pegar essa formatação. Então ele pegou, ó, a fonte que eu tinha escolhido, 12. Se eu vier aqui, ó, formatar parágrafo, já vai estar aquela formatação que eu fiz. Tá? Mas, então você pode alterar por aqui também. Tá? Você tem a opção ainda aqui de adicionar a galeria de estilos, atualizar automaticamente. Isso significa que se você for mudar manualmente aqui o parágrafo, ele já vai atualizar no seu estilo. Então, isso vai depender da sua necessidade, né? Apenas neste documento ou novos documentos baseados neste modelo. Então, aqui eu abri o Word e comecei um documento novo. Então, eu estou usando o modelo padrão do Word. Então, se eu quiser que toda vez que eu abrir o Word ele tenha esse estilo que eu estou criando já para mim, eu marco aqui, tá? Ou só nesse documento. Vou deixar aqui só nesse documento, tá? E como eu abri aqui, você tem todas as formatações aqui, ó, por aqui. Então, uma formatação que a gente pode fazer, ó, se ela já não estiver o idioma. Porque se estiver no idioma errado, ele não usa o dicionário certo para corrigir o texto. Então, aqui, ó, tá certo, ó, Português Brasil. Então, tem um monte aqui de opções, tá? Ok. Vou clicar OK e pronto. Então, eu quero aplicar nesse parágrafo. Tá aqui, ó, meu estilo. Eu posso fechar isso aqui agora. Eu clico aqui, ó, meu estilo. Eu quero aplicar no meu texto todo. Você pode, inclusive, selecionar o texto todo, ó, Ctrl T, e aplicar o estilo que você quer. Então, ficou tudo do jeito que eu queria. Só que aí eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu não quero, ó, tá? Não quero aqui, quero voltar aqui para normal, quero voltar aqui para normal, aqui também eu quero voltar para normal. E aí aconteceu o seguinte, eu tenho um documento aqui que eu já fiz essa formatação nele todo, tá? Tem 200 páginas. E aí eu falei, nossa, mas não era assim que era a configuração, não era essa fonte que eu queria, eu quero outra fonte, né? Também não era esse tamanho de fonte, fiz errado, nossa, eu vou ter que formatar o documento todo de novo, não vai. Então essa é a vantagem do estilo. Então você vai pegar novamente, editar esse estilo, aqui no Word você pode fazer isso com o botão direito aqui no estilo, tá? Ou abrir de novo aquela caixa de diálogo aqui, ó, meu estilo, tá? E fazer a modificação dele aqui, ó. Vem aqui em modificar e tá bom, não, eu queria, a fonte era Arial, não era essa fonte aqui, manuscrita. Ah, e também eu não queria 18 pontos de espaçamento, queria 0 espaçamento depois do parágrafo. Ok, e ok.
Pronto. Todo o seu documento já está formatado do jeito que você quer. Não precisa ir formatando parágrafo por parágrafo. Então, isso que eu quis dizer quando a gente tem que colocar o computador para trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o computador. A edição de texto com estilo é isso, é muito melhor. É muito mais prático. Você gasta aqui, tá, 2 minutos para criar o estilo, fazer todos os seus estilos aqui que você quiser, e depois é só ir aplicando. Eu tenho outro exemplo para a gente fazer uma formatação, um trecho de um livro em que eu peguei o texto e coloquei no Word. Então eu tenho aqui os capítulos de texto que nós vamos formatar. Então esse parágrafo aqui, eu vou colocar ele como Times, tamanho 16. Formatação do parágrafo. Vou colocar aqui 24 pontos depois. E também centralizado. Então, na verdade, ele tem um espaçamento maior aqui. Vou aumentar. Esse outro texto que está logo abaixo aqui do capítulo 1, reparem que ele também é centralizado, só que ele tem recuos aqui diferentes, ó. O texto não começa aqui do início aqui da página, nas laterais. Então, eu vou aumentar também esse recuo. Então, eu vou pegar aqui esse texto, fazer uma formatação no parágrafo inteiro também. Também centralizado. Fonte Times. Tamanho aqui eu vou colocar 12. Então, no recuo, vou colocar aqui 4,5 esquerda e 4,5 na direita. Ver como que vai ficar. Ó, tá parecido. Ó, então, eu vou criar aqui um estilo com esse texto que eu fiz aqui. Vou fazer um estilo. Vou chamar de estilo capítulo. E para esse aqui também. Coloco o cursor aqui. Vou chamar de ESUB. E agora basta eu aplicar nos outros aqui. Esse aqui já é o texto que vem logo abaixo aqui nos capítulos, tá? Esse aqui, ó, abaixo do capítulo 2. Vou fazer diferente esse. Eu vou criar um estilo novo. Vou chamar de texto. Parágrafo, normal, baseado em normal. Texto, times, tamanho. Vou colocar 10. Justificado. Poderia mexer aqui por aqui também, ó. Já fonte, parágrafo, né? Já está justificado. Vou colocar o recuo na primeira linha de 1,25 e por enquanto isso. Então, está aplicado. Então, basta eu aplicar aqui nos outros. Ó. E pronto. E aqui eu tenho um capítulo 3 também. Vou colocar ele aqui. O que que acontece? Cada capítulo desse, se vocês repararem no livro, ele inicia numa página nova. Então, eu quero fazer isso também. Então, como que eu vou fazer isso de maneira fácil? Eu vou formatar esse estilo. Vou lá na formatação do parágrafo. Eu venho aqui em quebras de linha e de página. E vou dizer que eu quero que quebre página antes. Então, toda vez que ele aplicar esse estilo, ele vai quebrar a página antes. Ok? Ok. Está pronto. Ó, quebrou a página. Capítulo 2 quebrou a página. Capítulo 3 quebrou a página. Então, eu nem precisei colocar quebra de página. Só esse aqui é que eu vou ter que colocar uma quebra de página manual. Porque é o texto que vem após aí o outro texto. Esse aqui eu não posso quebrar a página
porque senão ele vai quebrar em todo o parágrafo. Então eu dou um Ctrl Enter ali, aqui no início desse parágrafo, e está resolvido.